Capítulo 29. O mercado do futebol é muito maior do que você imagina. E assim, já começamos a falar, quando se fala em futebol, a primeira coisa que vem na cabeça do pai é 20 times da Série A, 20 times da Série B, Champions League, e o futebol é muito maior do que isso, tá? Já vou dizendo já de cara pra você. Mas é óbvio, né? Quando nós falamos em sonho, acho que sonhar grande, sonhar pequeno, o trabalho é o mesmo. Então vamos sonhar grande, né? Então você já quer sonhar que seu filho jogue entre as 5 maiores ligas. Tem a espanhola, a italiana, a inglesa, a alemã e a francesa. Tá? São 5 ligas grandes, né? E aí o que você imagina? Teu filho ainda nem entrou numa categoria de base, mas você já está pensando que ele joga uma Champions League do lado do Neymar no PSG, né? É assim. Mas eu quero mostrar para vocês que o futebol, quanto a competição, quanto a números, é muito maior que isso. Só para vocês entenderem, o Campeonato Brasileiro da Série A paga muito bem para os atletas, né? Só que paga praticamente a mesma coisa que a segunda divisão do campeonato inglês. Só para você ter ideia, né, a Premier League hoje é a competição que mais é disputada em relação com os melhores atletas, com os melhores investimentos e por aí vai. E o Campeonato Brasileiro, né, é praticamente a mesma receita da segunda divisão do campeonato inglês, certo? Só que é a nona competição que mais paga. E eu quero mostrar para vocês que não necessariamente se teu filho não estiver jogando uma dessas competições, que tá ruim, na verdade tá bom. E é isso que eu quero mostrar. Primeiro, né? Quando falo que o Brasil é o país do futebol, eu continuo afirmando que sim. Por quê? Vamos começar já falando da parte territorial, né? O Brasil é gigantesco. São mais de 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. Ou seja, na quantidade é óbvio que vai encontrar qualidade. Não tem como não encontrar. A mão de obra, a atleta tem muito jogador. Tem muito jogador. Então, natural que apareça sempre atletas. Mas só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, houveram 18 mil negociações de atletas, tá? 18 mil. É coisa pra caramba. Antes da pandemia. Dessas 18 mil, só pra vocês terem uma ideia, quase 2 mil foram atletas brasileiros que saíram daqui e foram pro exterior. Assim, é muita coisa. Não sei se vocês conseguem ter essa dimensão, só que é muito jogador que sai do Brasil, que é formado aqui, que acaba indo para um time fora. Só que não necessariamente um time da Premier League e etc. Tem muito mais ligas. E eu continuo afirmando que o Brasil é o país do futebol, porque pelo 6º ano consecutivo, o Brasil é sim o país que mais exporta atletas. E dentro desse ponto, mais de 300 clubes aqui no Brasil movimentaram esses quase 2 mil jogadores. Ou seja, não são só os 20 times da Série A. Tem muito clube, mas muito clube, que faz trabalho de formação, faz trabalho de categoria de base, faz trabalho profissional e acaba formando o produto, formando o jogador para mercados aí afora. E eu quero deixar claro para vocês, assim, ó, pensa junto comigo. Quando a gente fala de atleta profissional, quando pega a carteira de trabalho dele, tá lá, cargo, né, função, atleta profissional de futebol, ele já atingiu, ele virou profissional. Independente de qual que é o salário, se é um salário mínimo, 2 salários mínimos, se ele ganha 100 mil reais, 200 mil reais, se ele ganha 1 milhão por mês, não importa, ele já virou um atleta profissional. Só que vocês sabiam que, muitas vezes, além do intercâmbio esportivo, tem a situação de Portugal, por exemplo. Mesma língua, cultura muito parecida. Lá tem as entidades esportivas que não são necessariamente entidades profissionais, mas que o atleta acaba iniciando por essa entidade, ele treina, ele joga, ele faz todo o processo, passa a temporada, e aí os times profissionais, os times que realmente ali fazem negociação de jogadores, que encaminham jogadores aí por aí, para o mundo afora e tudo mais, eles procuram os brasileiros, que, novamente, porque nós somos o país do futebol, eles procuram os brasileiros que já estão em atividade, que já estão adaptados com o país. Por isso que uma porta de entrada são essas ligas. Essas ligas que tem em Portugal, que tem em alguns países que você se inserir, se manter, é muito mais simples do que você buscar o lugar ao sol como se fosse um clube de Série A do Campeonato Brasileiro, porque a concorrência é muito alta. Então eu vejo isso como uma baita uma vantagem. Mas muitas vezes nós não sabemos desses números, nós não sabemos o que precisa ser feito, e por isso que eu digo para vocês,
Não vou mostrar o passo a passo de como precisa, o que precisa ser feito para chegar numa liga, porque essa fica para o próximo capítulo, mas eu quero que você, pai, entenda o quanto que é importante você obter esse tipo de informação para saber que tem mercados alternativos, que tem opções alternativas para o teu filho alcançar o sonho de ser jogador de futebol. Essa é a parte interessante. E aí eu venho dizendo sempre, em toda palestra minha, que é o seguinte: futebol é futebol em Curitiba, futebol é futebol em Porto Alegre, futebol é futebol em São Paulo, futebol é futebol em Manaus, mas não é só no Brasil que futebol é futebol. Futebol é futebol no Azerbaijão, no Cazaquistão, no Iraque, na Grécia, na Irlanda, no Canadá, nos Estados Unidos. Futebol é futebol em tudo quanto é canto, né? Hoje nós estamos aqui acompanhando, no ano de 2023, do Cristiano Ronaldo, né, que para uns o maior jogador da história, para outros, né, é tão bom quanto o primeiro, não importa, não é essa discussão. Mas ele está jogando na Arábia Saudita. Ele está movimentando todo o mercado lá. O que uma pessoa consegue representar é muito grande, né? Mas a gente não imagina que existe futebol nesses lugares. E existe. E todos esses lugares têm uma coisa em comum, que é o quê? Gostar de jogador brasileiro. Por quê? Porque o jogador brasileiro, vamos dizer, sobre a questão do talento, tem o talento para jogar, se adapta nessas situações, porque independente da cultura do país, o brasileiro ele tem uma vontade que é jogar futebol, então não importa em qual país está. Lá eles vão gostar de brasileiro, só que também não adianta, né? Não é porque eu sou brasileiro que eu estou pronto para jogar e já estou... Não, não é assim também. Tem toda uma preparação. Mas sabendo, né, eu tenho certeza que você, pai, que acompanha muito já o futebol, principalmente o time do coração, você viu já alguns jogadores que por algum determinado momento estrearam no profissional e hoje estão em outros mercados que muitas vezes a gente nem fala, nossa, onde que está aquele tal jogador? Isso pode acontecer com muitos atletas, principalmente sabendo que o país do futebol continua sendo o Brasil e a gente continua exportando jogadores e que por vários anos, e eu tenho certeza que esse número dificilmente alguém vai passar a gente, que a gente vai continuar sendo o maior exportador de talentos do futebol para o mundo.